Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você por aqui nesta terça-feira pela manhã. Dia que o Vasco joga, que a bola rola e nada melhor do que ver o Vasco em campo. Eu, pelo menos, muita gente reclama da maratona de jogos. Ruim é ficar 3 semanas como o Vasco ficou aí sem jogar depois que o Vasco foi eliminado do Campeonato Carioca. Eu prefiro que tenha jogo em cima de jogo, demanda em cima de demanda, para que a gente possa trabalhar muito aqui no Atenção Vascaínos e também no Ave Mais. E antes de eu começar a minha resenha hoje por aqui, eu vou dar um recado da NIT Quantic. A NIT Quantic é uma distribuidora de produtos naturais voltada para a qualidade de vida, promoção de saúde e beleza. Desde 2018, atua no mercado de produtos que buscam nos elementos da natureza a fonte para uma existência mais saudável e sustentável para o planeta. O propósito é proporcionar a você condições de manter sua frequência em equilíbrio para viver da melhor maneira possível, com mais energia para atingir suas metas, felicidade para aproveitar intensamente os seus dias e autoconsciência para ficar em harmonia com você e o mundo à sua volta. Experimente os produtos da NIT Quantic. Como faz para conhecer esses produtos naturais? É muito simples. Peça pelo WhatsApp 21 97 301 0885 ou então vai no site da NIT Quantic, muito fácil, www.nitquantic.com.br. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, torcedor vascaíno, hoje a bola rola, o Vasco faz aí a quarta rodada do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Ceará. O Vasco, que até agora tem 6 pontos na tabela e tem a possibilidade aí de conquistar até a liderança. Lembrando que hoje é jogo único. Vai ficar para amanhã a possibilidade de alguém vencer o Vasco se o Vasco ganhar hoje do Ceará. Só que como a gente tem esse espaço aqui no AV+, para falar de outras coisas, hoje eu vou dar sim aqui uma pincelada em relação à partida, mas o meu assunto aqui hoje é outro. Hoje eu quero falar sobre como está difícil analisar Vasco, falar de Vasco e tudo mais. E principalmente no tema do Payet. Esse jogador que está completando 2 anos de clube, está há poucos dias aí de ter o seu contrato encerrado e tudo indica que não vai ficar no Vasco. A gente precisa fazer um histórico do que foi o Payet no Vasco até agora. Inclusive, hoje ele tem a possibilidade de ser titular. Coutinho não viajou, está sendo poupado. Eu vejo 2 possibilidades aí do técnico Fábio Carille. Colocar o Garré na posição do Coutinho e colocar aí o Ryan pela beirada ou uma troca pura e simples de Coutinho por Payet. O Payet que é um jogador que chegou no Vasco num momento dificílimo em 2023. Um momento que o Vasco estava aí afundado na zona de rebaixamento e o Vasco precisava sair daquela situação. O Payet chega visivelmente acima do peso. A gente sabe que não é fácil para você entrar em forma, principalmente quando você vem de uma outra cultura, de um outro país e principalmente pela idade do Payet, avançada já. Quanto mais idade, pior aí para você conseguir entrar no melhor do seu físico. E o Payet ajudou em alguns momentos em 23, aquele gol contra o Fortaleza, o gol de falta no final contra o América Mineiro. Em outros momentos decepcionou, não conseguia entrar em forma. Começa o ano de 24, todo mundo achando aí que iria arrebentar. Talvez o melhor momento físico dele, aquela partida contra o Bangu, que ele é protagonista, e vive um ano de 24 de altos e baixos. Um jogador que jogava alguns jogos, outro ficava no banco, e algumas coisas começavam a incomodar. Principalmente que durante todo esse período, o Vasco teve aí pelo menos 4 treinadores. O Vasco teve o Ramon Dias, depois o Vasco teve o Rafael Paiva, o Vasco teve o Felipe, e agora o Vasco tem aí o Fábio Carille, e com nenhum deles o Dimitri Payet foi titular absoluto dessa equipe do Vasco. Apesar dos números dele ser números assim que realmente, eu até vou consultar aqui, porque eu separei isso para trazer aqui para você, torcedor. Por exemplo, desde a sua estreia dele com a camisa do Vasco,
que, como eu falei para você, vai completar daqui a pouco 2 anos, são 74 jogos. Da equipe do Vasco, ele é o primeiro em assistências, 13, o segundo em participações em gols, 20, só perde para o Verratti, o segundo em grandes chances criadas, 12, o segundo em dribles certos, 77, o terceiro em finalizações no gol, 21, e o terceiro em nota do nosso parceiro aqui, o SoftScore, com 7,13. Isso não jogando determinadas partidas, né? Muito pelo contrário. Ultimamente ele vem jogando 30, 35, 25 minutos. E quando eu falo que tá difícil falar de Vasco, hoje esse acorde aqui eu poderia dividir ele em partes e ficar aqui 1 hora e meia falando. Poderia ser um acorda vascaíno com um almoça vascaíno, de tanto tema que tem. Porque, por exemplo, quando eu trago esses números aqui, parece que é uma coisa incontestável você renovar com o Payet. Só que aquilo que ele entrega dentro de campo em momentos específicos, isso não é uma constante. Ele vai, faz 2, 3 jogos bons, daqui a pouco desaparece. Em jogos grandes, clássicos, aqueles jogos que a gente espera que ele possa resolver, até agora não resolveu nenhum, isso é um fato. Jogos contra Corinthians, contra o rival, contra Fluminense, contra Botafogo, contra Palmeiras, contra Santos, até agora ele não resolveu contra ninguém. Contra Inter, contra Grêmio. Então, assim, sempre que a gente vai analisar números, os números são frios e fica difícil você falar em números. Inclusive, nas redes sociais tem um embate entre o torcedor do Vasco, entre jogar bonito, entre ter dificuldade para fazer gols, porque o Vasco está sendo eficiente, tem 6 pontos na tabela. O que precisa ficar claro que não é porque eu tenho uma preferência de como uma equipe deve atuar, quem não tem essa preferência está errado. Eu vou trazer aqui 2 técnicos dos últimos 10 anos aí, vitoriosos no futebol mundial. Por exemplo, você tem uma maneira de jogar que é a do José Mourinho, e você tem uma maneira de jogar que é do Guardiola. Uma delas está mais correta, uma... Não, é uma questão de gosto. E você tem várias possibilidades de chegar à vitória. Tem um amigo meu que é técnico de futebol profissional, Fabinho Santos, ele sempre fala assim: existem várias maneiras de você ganhar um jogo e existem várias maneiras de você perder um jogo. Então, eu só estou contextualizando aqui porque parece que existe uma verdade absoluta da maneira do Vasco jogar, como o Vasco tem que se apresentar, se o Vasco jogou bem, se o Vasco jogou mal. E se você trouxer só números contra o Corinthians, que a gente viu que o Vasco sofreu bastante, que o Vasco teve aquela dificuldade imensa, o Corinthians deu 3 chutes no gol, ganhou o jogo de 3-0. O Vasco deu 6 chutes ao gol, não levou perigo nenhum ao goleiro do Corinthians. Então, essas coisas de números, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala. Então, eu só estou contextualizando aqui em relação ao Payet. Um jogador que tem aí o principal salário do elenco, ao lado do Felipe Coutinho, 1,5 milhão. E daí, torcedor, a questão é, será que vale a pena? Será que não vale a pena? Eu vou trazer para vocês aqui, torcedor, algo que fica bem claro. Eu acho que se o Payet aceitasse aquilo que a diretoria quer, que era reduzir o seu salário até final do ano, até porque ele vai jogar pouco até final do ano. Se tudo der certo e o Coutinho continuar nessa retomada, melhorar aí a questão física, o Payet é um jogador para jogar em alto nível um tempo por partida ou até um pouco menos. E um clube igual o Vasco, que enquanto não tiver um investidor, colocar 1,5 milhão em cima da mesa para alguém que joga de 30 a 45 minutos por jogo é puxado. Em contrapartida, aquela utopia que eu nunca embarquei de colocar Payet e Coutinho juntos dentro de campo, não tem como fazer. Então, a equação, para mim, é muito simples. Eu acredito que o Payet tenha condições de ficar, ele agrega, por exemplo, no último sábado, o passe que ele dá para o Ryan é daquele que jogador da primeira prateleira tira da cartola. O jogo estava ficando difícil, 2-1, o Sport estava pressionando e ele consegue tirar aquele tipo de passe da cartola. Só que quem ganha 1,5 milhão por mês precisa tirar mais coelhos da cartola, precisa ser mais efetivos e principalmente precisa ficar mais dentro de campo. Então, se conseguir aí o Vasco uma redução de salário para ele, eu acho que vale ficar com ele até final do ano. Agora, se for para continuar 1,5 milhão por mês, aí eu confesso a você, torcedor, que fica difícil. Eu não tenho a caneta na mão do Vasco para saber o quanto isso vai impactar na contratação de novos reforços. E tem outro assunto aqui que eu quero trazer para você, torcedor, que eu confesso assim que me deixa chateado, que é essa questão do Payet fora de campo. Eu não vou entrar no mérito da questão, porque isso é uma questão da justiça, é da vida privada dele
entre aspas, porque eu desafio você, torcedor, a ver qualquer matéria que tenha saído até agora envolvendo essa questão do Payet fora de campo extraconjugal, que não cita o Vasco em absolutamente todas. Então é algo sim, a gente não pode ser hipócrita, que não está aí sempre colocando o nome do Vasco em evidência. Então eu também colocaria aqui, para a continuidade do Payet no Vasco, que essa questão fosse muito bem esclarecida. A gente não pode esquecer que já virou uma questão de polícia. Volto a falar, sem julgamento nenhum. Isso aí as autoridades que têm que resolver. Mas enquanto antes ele se posicionar, e o Vasco também, porque ele é um ativo do Vasco, um jogador que está jogando no Vasco, e não é legal para a imagem do Vasco toda hora estar relacionada a essas denúncias aí, que num primeiro momento são denúncias, ainda não foram confirmadas como Payet. Então, a minha resenha de hoje por aqui é essa. O Payet é craque, o Payet é bom de bola. Agora, por esse valor, eu acho que o Vasco consegue no mercado buscar um jogador mais efetivo, que jogue mais. Conseguindo reduzir o salário, conseguindo aí que ele possa, fora de campo, resolver essas questões, é um jogador que ajuda e ajuda muito. Por exemplo, hoje à noite é um potencial titular e eu não tenho dúvida. Fisicamente, eu acho que hoje ele vive o auge nesses quase 2 anos do Vasco e ele pode ser sim um fator determinante para que o Vasco consiga hoje aí os 3 pontos. Beleza, torcedor? Essa foi a minha resenha hoje por aqui. Concorda, discorda, gostou, não gostou? Acha que vale a pena renovar com o Payet? Acha que não vale a pena? Acha que... Enfim, deixe seu comentário embaixo e eu vou pedir para você algo que não custa absolutamente nada. Vai fechar o vídeo agora, confere lá se você deixou o like. Deixa o like e compartilha nas suas redes sociais. Daqui a pouco tá chegando o Emerson Rocha com o BDG aqui, um BDG barra esquenta, trazendo tudo desse Ceará e Vasco. E a gente chega hoje à noite, o jogo é 21h30, a partir das 8 horas, o time completo do AV está em campo para falar muito dessa partida. Abraço, galera, e uma boa terça-feira para todos vocês. Valeu!